Bom, gente, vamos trabalhar com esse tutorial para nós estudarmos o comportamento do buffer. É um processamento que nós temos no QGIS para a gente gerar uma área de buffer em volta de uma estrutura. Por exemplo, se tem uma área de um objetivo geológico e eu vou ter que fazer uma campanha para investigar como é essa área em subsuperfície. Muitas vezes na superfície eu tenho que me estender além dessa área de objetivo geológico. Então eu tenho que criar geralmente um buffer para botar os equipamentos além da área geológica para poder iluminar a parte de área geológica. E para isso o buffer eu vi nessa ferramenta do QGIS, pode ser uma boa ferramenta para a gente utilizar em geologia, para poder fazer essas, em geofísica, por exemplo, a área de objetivo geológico, nós temos que botar as fontes, os receptores além da área geológica para poder iluminar a parte de interesse geológico. Tá? Então é basicamente isso. Então vamos estudar como é que funciona esse buffer. Primeiramente vamos começar vendo como é que é um buffer num ponto, num simples ponto. Se fossem poços aí, ou até receptores, como nós faríamos um buffer ao redor dele aqui? Então vamos no processing, nas ferramentas de processing, no toolbox, então vamos lá dar a palavra-chave aqui de buffer e vamos achar esse processamento buffer. E no processamento buffer ele já bota para você a camada de entrada, tem alguns outros parâmetros aqui, mas vamos trabalhar com a distância, mais ou menos. Vamos botar uma distância em volta desse ponto de em torno de 50 metros. E vamos ver como é que ele se comporta. Vamos correr, tá? Ok? Vamos fechar. Vou fechar aqui só para não atrapalhar. E aí nós vamos olhar. Vou botar o buffer, a camada de buffer que eu criei embaixo da de node para eu poder enxergar. Aí a gente dá um zoom, a gente vai olhar aqui o node e a camada de buffer em volta. A gente deu uma tolerância de 50 metros para esse buffer. Ele tem, obviamente, ele tem que medir aqui em torno de 50 metros, né? 50 metros, ok? Um raio de 50 metros aqui em volta desse buffer. Então a gente viu num ponto, como é muito fácil, não tem nenhuma complicação, que em volta do ponto você pode até dizer, eu quero botar um quadrado, ele tem até essas funções analíticas, um quadrado em volta de um ponto. Mas vamos fazer uma coisa mais complicada, que é a nossa situação geológica, nossa situação real, na vida real. Então vamos apagar essas duas camadas que a gente já brincou, vamos agora traçar uma nova camada. Vamos criar um polígono. Polígono é o que a gente vai dar sempre, porque a área que a gente tem, geralmente a área geológica é circundada por um polígono, né? Então geralmente esses polígonos são os mais variados possíveis. Não são polígonos convexos, né? São polígonos completamente não convexos, porque para poder circular a área onde tem interesse geológico, a geologia geralmente ela é complexa, provavelmente o polígono para circundar ela também é complexo. Então, vamos lá botar um polígono e vamos criar ele, tá? Vamos criar um layer, vamos criar um layer, create a layer, e vamos aqui em New Shapefile Layer. Aqui a gente vai dizer onde a gente vai guardar ela. Eu já tenho uma camada velha aí, vou gravar em cima dela, tá ok? Vou dizer que eu quero que ela seja um polígono, e vou dizer também que eu quero que ela tenha um polígono, e que ela tenha um tal de m-value. Depois eu vou explicar por quê. Além da coordenada x e y, eu vou dar uma nova dimensão, um m-value. Esse m-value, diferente da profundidade, poderia ser a profundidade numa camada, por exemplo. Se eu estivesse digitando uma camada, x, y, z, esse m-value seria como se fosse uma outra dimensão, uma temperatura, por exemplo, dada essa camada. E o sistema de coordenadas eu vou usar o 24S, o TM24S do CIGAS 2000. Então eu vou correr, tá ok? Vou criar ela. Tá? Ela vai perguntar se eu posso gravar em cima, eu vou dizer que sim. E aqui eu vou editar, gente. Vou editar esse polígono, um polígono bem complexo. Vou fazer um polígono mais ou menos complexo, né? Não convexo, né? Pra a gente vai criar os pontos nele. Então a gente vem aqui, cria ele aqui, finge que vai vir a complexo. Aí de repente dá uma caída aqui pro não convexo, ok? Dá outra caída aqui pro não convexo e termina esse polígono que eu vou chamar com identidade 1, tá ok? Bom, o polígono está aqui, nós já estamos com ele ligado aqui. Vamos dar uma olhada nele, o que ele tem de atributo. Como ele agora é uma feição única, ele só tem uma identidade, tá ok? E agora nós vamos testar o buffer em cima de um polígono não convexo, tá?
e ver como é que funciona o buffer do QGIS. Vamos voltar para o Process de novo, Toolbox, o buffer, vou pegar o buffer, vamos agora pegar em cima desse polígono que a gente gerou e botar 50 metros, tá ok? E vamos correr e vamos ver como é que ficou esse buffer. Vou fechar aqui, vamos fechar aqui e vou jogar esse aqui para baixo para eu poder enxergar o que aconteceu. Olha só como ele fez direitinho. A gente botou 50 metros em volta do polígono, ele gerou um polígono maior em cima, um buffer em cima desses 50 metros, tá legal? Vou pegar aqui, ó. Aqui ele já bota o que vai ser o dele, 50 metros, tá? E aí a gente vai agora close. Nós vamos agora fazer o seguinte questionamento. E se eu quisesse fazer um buffer de 50 metros aqui, nessa parte, na parte leste, eu fazer um buffer de 200 metros? Como seria isso aqui? Então nós vamos fazer uma brincadeira. Aqui o buffer vai ser 50 metros e dessa parte aqui 200 metros. Vamos ver se a gente tem essa possibilidade. Para isso nós vamos ter que fazer uma nova técnica dentro da área de buffer, que é, eu vou dizer o passo a passo, para depois que a gente conhecer, a gente pode brincar de outras formas, o pessoal pode fazer exercícios aí e brincar de fazer buffer. Esse buffer aqui, só esse comportamento do buffer aqui numa área, num polígono não complexo, eu já gostei muito. Ele se comporta bem, ele trabalha muito bem, provavelmente ele calculou esse buffer a partir dos pontos dos vértices. Então vamos em cima, vou desligar esse buffer, que esse foi um buffer criado pela maneira convencional de se calcular um buffer aqui no QGIS. Então nós vamos fazer o seguinte: primeiro no meu polígono original, eu vou usar uma função que tem aqui da geometria, que é extrair os vértices de um polígono. A primeira coisa que eu vou fazer, eu venho aqui na minha camada que ela não é o buffer, vou trocar. A que eu quero é do meu polígono original, tá legal? Não convexo, eu tenho ele aqui, esse cor de abóbora, e vou correr, tá ok? Se eu correr, vocês já estão vendo lá, né, aparecendo ali, aparecem os pontos em volta do polígono das vértices que eu criei. Em cima desses vértices, se a gente for olhar agora no nosso header, nós vamos ver que esse agora cada ponto tem sua identificação, tá ok? Que tem uma distância. Eu vou usar essa palavra de header aqui, que eu não preciso agora, eu vou usar ela para me ajudar a calcular esse buffer variado. Eu vou criar aqui nessa distância uma distância que eu quero do polígono original. Então, para os pontos que eu vou selecionar, que a gente selecionou, vou voltar lá, você vê que nesse lado leste aqui, ó, eu vou querer que seja 100 metros. E esse lado leste aqui seja 50 metros. Então vamos pegar a ferramenta de selecionar, vamos selecionar isso aqui, vou considerar esse aqui do sul meio leste também. Você vê os selecionados. Quando eu abrir aqui, abrir o meu atributo, nós vamos ter que os selecionados estão aqui. Nesses aqui, eu já vou editar esse campo aqui e vou botar 100 metros. 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 E aqui eu já vou botar 50 metros, 50 metros, 50 metros, 50 metros, 50 metros. Então eu guardei no header as distâncias que eu quero. Ok? Vou salvar. Está guardado no header. Vamos olhar lá na informação. Vamos sair daqui. Ok? Aí vamos dar uma olhada aqui na informação desses pontos, ver se realmente eles estão lá. Está aqui, ó. Se a gente olhar aqui no campo, ele vai na distância, ele vai estar. Esse ponto aqui é o ponto leste, está 100 metros. Esse aqui é o ponto aqui no oeste, está 50 metros. Então a gente diferenciou as distâncias pelos pontos, tá? Cada ponto é distanciou. Aí a gente vai olhar aqui nesse header da geometria, onde a gente tem o X, o Y ou o Z, ou aquele N que a gente colocou logo no início,
que você veria. A gente vai ter que preencher esse M para o nosso programa de buffer do processing, ele entender e ele buscar essas distâncias ponto a ponto, e ao invés de pegar uma distância constante para fazer um enlargamento do polígono, ele vai simplesmente pegar de ponto a ponto e fazer o enlargamento a partir dos pontos que estão dentro do polígono. Então ele vai direto nessa palavra do header, que é o M, e vai fazer. Mas pelo que está vendo aqui, ela está zerada. Então nós vamos ter que passar essa palavra aqui da distância para aqui para o M. E a gente vai fazer com uma função também no processing, tá? No toolbox, nós vamos ter escrito aqui, ó, setM, ok? SetM, e vamos procurar, acho que eu já achei aqui, ó, setM value. Vamos abrir aqui no vértice, tá vendo? Ó? Vamos botar nessa do vértice. Aqui não vai ser, se eu botasse constante, ele ia botar sempre um valor constante, mas nós vamos buscar lá do header. Então vamos abrir aqui, vamos editar. E vamos lá, vamos fazer, o que a gente quer editar? Quer pegar de uma palavra de um campo. Então vamos em field, vamos procurar a distância, que é onde a gente tem a informação. Está aqui a distância e vamos correr, tá ok? Bom, corrido, nós vamos agora rodar e pronto. Vamos fechar aqui e vamos ver o que aconteceu. Se a gente agora for investigar esse ponto aqui do leste, no campo lá está 100 metros e também nas coordenadas o M value já foi atualizado para 100 metros. Nós já conseguimos chegar a esse ponto, tá ok? Então agora nós temos isso aí. Agora para usar o buffer com M's variáveis, buscando o M no header, nós vamos ter que partir de não de pontos, mas de uma linha, ou um polígono, ou um envoltório, a linha envoltória desse polígono. Então a gente vai fazer uma outra função que tem aqui no processing, que a gente vai procurar, que é o setPath. Point to path. Então nós vamos passar esse perímetro com esse point para o path. Então nós vamos pegar na camada que a gente adicionou o M, nós vamos executar, tá ok? E vamos gerar um novo, gerei um novo path. Agora a gente vai olhar, só para olhar nesse path, nessa camada, deixa eu sair daqui, eu vou dar uma olhada aqui nesse path, como é que é essa camada. É uma camada única, porque é um invólucro, né? Então eu vou olhar o atributo, ele vai ter só uma função, tá legal? Uma identificação. Então agora nesse path é que nós vamos aplicar agora o enlargamento de acordo com os valores de M, tá bom? Então vamos aqui agora, vamos pegar uma função que é do buffer com variável. Buffer variável pelo M. Tá? Vamos pegar essa função, que ela já diz o que ela quer, tá? Vamos aplicar no path esse negócio e vamos botar aqui mais menos segmentos. Vamos ter dois tipos de segmentos, eu acho. Dois tipos de run. E nós rodamos. Vou fechar. E a gente vai ver que nessa parte aqui a gente fez um buffer maior de 100 metros e o outro de 50 metros. Foi uma maneira de fazer o buffer variado. Essa forma aqui, no próximo tutorial, eu vou mostrar uma maneira da gente acabar com esse problema aqui, tá? Ele zerar aqui, a gente vai ver isso aí. Por enquanto, só uma maneira rápida de como a gente gerar buffers na área variável. Tá ok? Obrigado. Espere o próximo tutorial, que eu também estou investigando. Isso é uma parte que eu estou investigando e eu gero esses vídeos para orientar quem estiver fazendo também, que eu possa ajudar, e para mim mesmo, no futuro, que eu acabo esquecendo, eu vou e revejo o que eu já fiz, tá ok? Obrigado.